Ao longo de Breaking Bad, o Hank sempre foi um policial mais inteligente do que todos os outros. Inclusive, foi ele que descobriu que o Walter White é o Heisenberg. Então nesse vídeo a gente vai ver todas as vezes que o Hank foi um detetive genial em Breaking Bad. Bom, meu nome é Vitor Hugo e o primeiro momento onde a gente percebe que o Hank é um detetive genial é na apreensão do aniversário do Walt. Toda a história de Breaking Bad só existe por causa do Hank. Se não fosse pelo Hank, o Walt não teria se tornado um criminoso. Porque lá no início de Breaking Bad, lá na primeira temporada, a gente conhece a vida miserável do Walt. O Walt é um cara sem respeito, é um cara sem grana e que não tá satisfeito com a própria vida. E pior, nem no próprio aniversário de 50 anos do Walt ele é o protagonista. Porque quem rouba toda a cena, quem chama muita atenção no aniversário do Walt é o Hank. Porque o Hank vive uma vida muito mais legal do que a vida do Walt. Pô, o Walt é um professor de ensino médio, enquanto isso o Hank é um policial da DEA, a divisão antidrogas, e o Hank trabalha em várias operações, prende vários bandidos. Esse cara é foda. E lá no início de Breaking Bad, o Hank tinha feito uma operação gigantesca, descoberto um laboratório de metanfetamina e tinha prendido vários e vários caras e fez uma apreensão lá de drogas gigantesca. Então no aniversário do Walt, todo mundo se reúne pra ver a reportagem, pra ver a entrevista que o Hank deu pra televisão falando sobre essa apreensão que ele tinha feito. Então no aniversário do Walt, todo mundo para de dar atenção pro Walt e vai ver a reportagem, vai ver a entrevista que o Hank deu pra televisão. Pô, e o Walt fica assim embasbacado vendo a quantidade de dinheiro que foi apreendido naquela operação de metanfetamina e ele até pergunta, pô Hank, quanto de dinheiro foi apreendido? O Hank fala, foi apreendido uns 500 mil, mas isso é pouco, cara. Normalmente a gente apreende muito mais grana. Essa parada de vender metanfetamina, de vender cristal, dá muita grana. É muito dinheiro. E nesse momento, o Walt, que estava infeliz com a sua vida, sem grana, sem respeito, sem nada, e ainda tinha descoberto um câncer, ele percebe, cara, eu consigo produzir metanfetamina, eu consigo produzir cristal e dá pra eu ganhar muito dinheiro pra deixar pra minha família antes de morrer. E o Hank também convida o Walt pra ir numa próxima operação onde o Hank ia fechar outro laboratório de cristal e o Walt aceita e aí se inicia a história de Breaking Bad, porque ali o Walt vê o Jesse, o Walt percebe que pode fazer aquilo, que aquilo dá muito dinheiro, ou seja, além do Hank ser muito esperto, ter participado de várias operações contra a metanfetamina, ter participado de várias operações para fechar laboratórios de cristais, o Hank deu uma entrevista, levou o Walt para uma operação e o Walt se interessou e aí se iniciou a vida do crime do Walt. Então a história de Breaking Bad só aconteceu por causa do Hank. E outro momento onde a gente conhece a genialidade do Hank é quando ele rastreia e encontra o Walt. Mas antes de eu falar sobre isso, eu vou te pedir para você se inscrever aqui no canal para acompanhar todo o conteúdo de Breaking Bad que eu posto aqui. Depois que o Walt e o Tuco fecham um acordo comercial, o Walt combina deles se encontrarem num ferro velho. E lá no ferro velho, o Walt leva a metanfetamina e o Tuco dá o dinheiro para ele. E até aí tá perfeito, até aí tá tranquilo. E aí, num desses dias que o Walt estava se encontrando com o Tuco no ferro velho, o Tuco decide que vai matar o No-12. Porque o No-12 só falou assim pro Walt, ó Walt, só não esquece pra quem você trabalha. E aí o Tuco pergunta, ué cara, você tá achando que ele é burro? Aí o cara, não Tuco, não. Aí o Tuco, então você tá achando que eu sou burro? Não, cara, não. Aí o Walt manda o Tuco relaxar, o Tuco enche o cara de porrada e acaba matando o No-12 de porrada. O Tuco é tão maluco que ele teve a capacidade de matar um cara no soco por um motivo besta. Só porque o cara falou assim, ó Walt, só não esquece pra quem você trabalha. Você trabalha pro Tuco. E o Tuco ficou puto e matou ele ali mesmo. Cara, o Tuco é muito louco. Mas tá, o Tuco encheu o cara de porrada, deixou o cara morto ali no ferro velho mesmo e foi embora. Só que durante a noite, o outro capanga dele, o Gonzo, volta lá pra tentar tirar o corpo do cara dali, pra levar o corpo do cara pra um lugar normal, pra dar um enterro digno pra ele, porque, pô, deixar um cara morto ali no ferro velho, de qualquer jeito, não faz sentido. O Gonzo é bandido, o Gonzo é maldoso, mas, pô, ele se comoveu com a morte do No-12, porque eles trabalhavam juntos e o No-12 morreu de uma forma muito besta e idiota. Só não esquece pra quem tá trabalhando. Só tô falando. Eles têm que saber que trabalham pra você. Como se eles não soubessem, né? Então não tá dizendo que eles são burros. Eu não entendi. Você tá dizendo que eu sou burro? Só que nesse momento onde o Gonzo vai tirar o corpo do No-12 ali do ferro velho, o Gonzo acaba morrendo também, porque ele foi mexer no corpo, vários carros caíram ali em cima dele, ele ficou preso e morreu. Então, 2 mortes idiotas até agora por culpa do Tuco. Que droga, cara! Olha só, olha isso! É! Tô lascado.
Só que aí, nesse momento que o Gonzo morre, meio que o Gonzo desaparece e o Tuco não sabe que o Gonzo morreu. O Tuco começa a achar que o Gonzo foi preso. Só que pior, o Tuco começa a achar que quem fez essa denúncia pra polícia foi o Walt e o Jesse. Então o Tuco toma a decisão de sequestrar o Walt e o Jesse. E aí o Tuco leva eles lá pra uma casinha no meio do nada, desaparece com os caras. O objetivo do Tuco é pegar o Walt e o Jesse e levar eles pro México, pra lá o Walt continuar produzindo um cristal de qualidade, um cristal puro, e eles ganharem muito dinheiro no México. Mas esse não é o problema, porque nesse momento que o Tuco sequestrou o Walt, todo mundo começa a ficar desesperado e principalmente a Skyler fica sem entender aonde o Walt tá. Porque lembrando, nesse momento o Walt ainda era um cara normal. Todo mundo achava que o Walt era um cara normal, então não fazia sentido ele ter desaparecido e todo mundo fica louco procurando ele. Skyler, Marie, Walt Jr., todo mundo fica louco procurando o Walt porque não faz sentido o Walt ter desaparecido. E como a Skyler quer encontrar o Walt, ela decide pedir ajuda pro Hank, porque como o Hank é um detetive, trabalha na polícia, na cabeça da Skyler, o Hank conseguiria melhor do que ninguém achar o Walt, que nesse momento tinha desaparecido, tava lá com o Tuco no meio do nada. E tá, a Skyler chama o Hank vai até lá e começa a bater um papo com a Skyler pra tentar entender em qual momento o Walt sumiu, por que que ele pode ter desaparecido, e a Skyler conta várias paradas, conta que ele recebeu uma ligação antes de sumir, ele atendeu e desapareceu, e pior, a Skyler diz pro Hank que o Walt andava fumando maconha junto com o Jesse Pinkman. Porque quando o Walt começou a produzir cristal, quando o Walt começou a sumir de vez em quando, a ficar desaparecido, e o Jesse começava a ligar pra casa do Walt, o Walt inventou pra Skyler a mentira de que ele comprava maconha com o Jesse. Então a Skyler pensou, cara, o Walt sumiu? Provavelmente o Walt tá com o Jesse, ou caso o Walt não esteja com o Jesse pode ter alguma pista, o Jesse pode ter alguma ideia de pra onde que o Walt foi. Então agora o Hank tem algumas pistas e algumas informações que podem ajudar ele a encontrar o Walt. Então a Skyler mencionou que antes de sumir o Walt recebeu uma ligação, então o Hank vai lá, checa os registros do Walt e percebe que o número oficial dele não tem nenhum registro, não recebeu nenhuma ligação. Logo, nesse momento o Hank descobre que o Walt tinha 2 celulares, e o Hank também decide que vai investigar um pouco com o Jesse para ver se o Jesse sabe para onde o Walt pode ter ido. Só que aí ele também percebe que o Jesse também desapareceu, então ele vai até a casa da mãe do Jesse e pergunta se ela tem alguma informação dele, se ela sabe o lugar que ele tá, porque possivelmente tem alguma ligação entre Jesse e o Walt e eles podem ter desaparecido juntos. E a mãe do Jesse não faz a menor ideia de onde o Jesse tá, só que ela fala pro Hank que o Jesse anda num Chevy Monte Carlo 89. E essa informação sobre o carro do Jesse é muito importante porque provavelmente esse carro tem rastreador. Então o Hank faz umas ligações lá, realmente ele descobre que o carro tem rastreador, e ele vai lá e decide rastrear, porque na cabeça do Hank, como o Jesse é um cara apaixonado pelo carro dele, se ele encontrar o carro, ele vai encontrar o Jesse. E exatamente como o carro tinha rastreador, o Hank foi lá, rastreou o carro e acabou encontrando o carro do Jesse lá no meio do nada. E quando o Hank chega lá no local que tá o carro do Jesse, ele acaba encontrando o Tuco lá, porque quando o Tuco sequestrou o Walt e o Jesse, ele sequestrou eles utilizando o carro do Jesse. Então o Hank chega lá, aqui ela tá uma situação toda estranha, o Tuco tá armado e o Hank já vai lá e mata o Tuco, demonstrando mais uma habilidade do Hank. Pô, trocar tiro, matar o cara não é pra qualquer um não, cara. Ser bom de mira não é pra qualquer um não. E o Hank só não consegue encontrar o Walt lá, porque quando o Walt percebe que o Hank tá chegando lá, o Walt sai correndo ali pelo deserto, porque ele não quer que o Hank encontre ele. Então o Hank foi genial. O único problema do Hank foi que o Walt estava fugindo dele. Mas o Hank fez várias ligações. Ele descobriu que o Walt tinha 2 celulares. Ele descobriu que o carro do Jesse tinha rastreador. Ele rastreou e encontrou o lugar exato aonde estava o carro do Jesse, que também estava o Jesse e o Walt. Só que, pô, como eu disse, o Walt fugiu. Esse cara é foda. E outro momento genial do Hank é quando ele percebe que eles prenderam o Heisenberg errado. Depois que o Tuco morre, o Walt precisa de uma forma para ele vender a metanfetamina, porque anteriormente quem fazia esse trabalho era o Tuco. O Walt vendia metanfetamina pro Tuco e o Tuco vendia aquele cristal por toda a cidade. O Walt não precisava se preocupar com nada. Só que agora, como não tem mais Tuco, o Walt tem a ideia de começar a vender cristal pela rua, de colocar uns traficantes ali espalhados pela cidade para esses traficantes irem vendendo a metanfetamina deles. E o Jesse diz que conhece uns caras que podem fazer esse serviço. E esses caras são o Skinny Pete, o Combo e o Badger. E eles aceitam numa boa venderem metanfetamina pela cidade, só que o Badger acaba sendo preso porque
porque ele foi lá e vendeu metanfetamina para um policial disfarçado. E esse episódio onde o Badger é preso é o Better Call Saul, que é definitivamente um dos melhores episódios de Breaking Bad e é o primeiro episódio onde a gente conhece o Saul, é o primeiro episódio onde o Saul aparece, cara, que episódiozinho delicioso. Cara, pra mim a segunda temporada de Breaking Bad é a melhor, é a minha favorita, porque as coisas ali ainda eram muito simples e aconteciam de uma forma muito boa. A segunda temporada de Breaking Bad, ó, mora aqui no meu coração. Mas aí, depois que o Badger foi preso, o Jesse acaba comentando pro Walt que só uma pessoa pode soltar o Badger da prisão, que é o Saul. E aí o Jesse até explica, o Sr. White, você não precisa de um advogado criminal, não. Você precisa de um advogado criminoso e o Saul é a melhor pessoa, o Saul é o melhor advogado, é a melhor pessoa que você pode encontrar pra resolver todos os seus problemas. É sério, quando a coisa fica feia, você não quer qualquer advogado criminal. Tá, você quer um advogado criminoso. E como o Badger foi preso e o Walt tá com medo do Badger entregar ele pra polícia, porque nesse momento que a polícia mais quer prender é o Heisenberg, o Walt vai lá e conversa com o Saul, explica toda a situação pro Saul tentar livrar a barra do Badger. E esse momento onde o Walt vai conversar com o Saul pela primeira vez é muito bom, porque ele se mostra ser um advogado sério, um advogado respeitoso que não comete crimes, porque ele não confia no Walt. Então ele diz que não tem nada que ele pode fazer. O Saul fala pro Walt que o Badger vai ter que ser preso mesmo, não tem escapatória, porque o Saul ainda não confia no Walt, então ele não pode pegar suborno, não pode pegar grana pra resolver toda aquela situação, porque ele não confia. A gente descobre depois que o Saul é um desgraçado que faz de tudo por dinheiro, mas pô, o Saul também é um cara muito gente boa que também tem um lugar aqui no meu coração. Então no meu coração tem um pedaço pra segunda temporada de Breaking Bad e outro pedaço pro Saul. Ó, os dois moram aqui juntinhos no meu coração. Vira homem, cabra velho nojento, toma vergonha na tua cara. E como o Saul disse que não tinha como resolver toda aquela situação, o Jesse e o Walt têm a ideia de sequestrar o Saul e levar ele lá pro deserto e ameaçar matar ele caso ele não resolva a situação do Badger. Cara, nesse momento de sequestro tem um diálogo muito engraçado, porque o Walt e o Jesse eles falam assim: Saul, se você não resolver o problema do Badger, a gente vai te matar. E o Saul fala o seguinte: pô, não faz sentido vocês ameaçarem me matar. Vocês têm que matar o Badger. Se tem um pernilongo te enchendo o saco, você não vai matar o advogado do pernilongo, você tem que matar o pernilongo. Cara, aqui a gente percebe que o Saul é fenomenal, o Saul é um cara que manja das ruas e o Walt até cogita matar o Badger, só que o Jesse não aceita não, porque, pô, o Jesse e o Badger eram amigos verdadeiros, amigos do peito. Daqui, por que você não mata o Badger? Olha só, raciocina comigo. Se o mosquito tá te incomodando, se ele te pica na bunda, você não vai atrás do advogado do mosquito. Você pega o mata-moscas. Bom, modo de dizer. Mas depois disso, o Saul se solta e a gente conhece o verdadeiro advogado de Breaking Bad. Ele explica que anteriormente ele não aceitou a proposta do Walt porque ele não confiava nele, ele não conhecia, mas ele é sim um cara criminoso, ele aceita dinheiro e vai resolver o problema do Badger sim. Então ele vai lá, conversa com o Badger e nesse momento a polícia quer prender o Heisenberg, a polícia quer fazer de tudo pra prender o Heisenberg e então ele explica pro Jesse e pro Walt que pro Badger ser solto, o Badger precisa entregar o Heisenberg, porque a polícia quer o Heisenberg. E como a polícia quer o Heisenberg, o Saul dá a ideia deles entregarem o Heisenberg falso pra polícia. E aí ele surge lá com um tal de Jimmy dentro e fora, que é um cara que é preso várias vezes e que bate perfeitamente com as inscrições do Heisenberg e que o Badger vai entregar esse Jimmy dentro e fora falso, e ele vai ser preso e a polícia vai se sentir satisfeita achando que prendeu o Heisenberg verdadeiro. E a polícia arma toda uma emboscada ali pra prender o Heisenberg. Então eles colocam o Badger na praça, vem esse Jimmy dentro e fora, que é o Heisenberg falso, entrega a droga pra ele e a polícia vai lá e prende ele. E acabou, tá resolvido. A polícia acha que prenderam o Heisenberg de verdade. Menos o Hank. O Hank é o único que percebe que aquele cara não é o Heisenberg verdadeiro, porque aquele cara tem um histórico de ter sido preso várias e várias vezes e aquele cara também não é inteligente, porque o Hank sabia que o Heisenberg verdadeiro era um cara gênio, era um cara esperto. Então a descrição do Jimmy dentro e fora batia exatamente com a descrição do Heisenberg. Só que, pô, ele não é esperto, ele não é inteligente, tinha todo o histórico dele e o Hank desconfia e o Hank é o único policial que sabe que aquele não é o verdadeiro Heisenberg. Mas não há nada que o Hank possa fazer. No momento ele só pode desconfiar.
E outro momento genial do Hank é quando ele descobre o trailer do Heisenberg. Com base em várias investigações, o Hank acaba descobrindo que provavelmente o Heisenberg utiliza um trailer para produzir metanfetamina. E com base numas imagens tiradas por um caixa eletrônico, ele acaba descobrindo o modelo exato de trailer que muito provavelmente o Heisenberg utiliza. Então ele também descobre que ali na região de Albuquerque só tem 29 trailers daquele mesmo modelo. Então ele começa a investigar um por um para descobrir possivelmente quem é o Heisenberg, quem tá utilizando aquele trailer. O Hank não consegue chegar exatamente no Heisenberg, mas enquanto ele estava investigando, ele acaba descobrindo um trailer que pertencia à mãe do Combo. E para quem não lembra, o Combo é aquele amigo do Jesse que foi morto por uma criança. É o seguinte, quando o Hank chega na casa da mãe do Combo para investigar aquele trailer, se aquele trailer tava lá, a mulher acaba falando que aquele trailer foi roubado, que aquele trailer desapareceu. E aí ele pede pra mãe do Combo se ele pode entrar ali na casa dela para dar uma investigada no quarto do Combo para ver se tem alguma parada suspeita, ou sobre alguém que roubou, ou sobre alguma informação sobre o paradeiro daquele trailer. E quando ele chega no quarto do Combo, ele vê uma foto do Combo junto com o Jesse, então ele liga vários pontos, porque ele já tinha ouvido falar sobre um cara de cabelo castanho, olho azul, que estava vendendo metanfetamina, então ele ligou exatamente o trailer que desapareceu e que era da mãe do Combo com o Jesse. E aí ele faz toda aquela ligação de que o Combo foi morto vendendo metanfetamina e que o Jesse bate com a descrição de um cara que recentemente tinham visto vendendo metanfetamina, então ele começa a pensar que o Jesse utilizava aquele trailer para produzir cristal, então agora o Hank só precisa descobrir aonde está aquele trailer. E nesse momento ele até liga pro Walt para perguntar se o Walt sabe alguma coisa do Jesse, que o Jesse utiliza algum trailer, porque anteriormente ele sabia da ligação entre Jesse, Walt e maconha. Então ele pergunta pro Walt também, porque o Walt já deu aula pro Jesse, então possivelmente o Walt pode saber algo sobre o Jesse, sobre onde tá esse trailer. Então o Walt fica maluco porque o Hank já sabe da existência do trailer e pô, o Walt já tinha estado dentro daquele trailer várias vezes, tinha várias coisas do Walt lá dentro, tinha digital, tinha várias coisas. Então se o Hank descobrisse o trailer, ele tava ferrado, ele tava lascado, então ele decide que precisa ir destruir o trailer. E aí o Walt vai até o ferro velho onde o trailer tá, ele chega lá doido pra destruir, e nesse momento que o Hank ligou pro Walt, ele tava ali vigiando já a casa do Jesse, só esperando o momento certo, esperando, o Hank tava com esperanças de que o Jesse levasse ele até o trailer. E também nesse momento o Walt já tava desesperado, porque no trailer, cara, tinha várias coisas dele, tinha digitais dele, então se o Hank descobre o trailer, ele tava ferrado, ele tava lascado, então o Walt sai desesperado pra ir destruir o trailer. Só que no momento que ele chega no ferro velho, aonde o trailer tá, o Badger tá lá, e o Badger, que é amigão do Jesse, liga pro Jesse e fala: Jesse, ó, o Walt tá querendo destruir o trailer, o Walt tá querendo quebrar todo o trailer aqui. Então o Jesse fica maluco e decide que vai até o ferro velho que o trailer tá pra falar pro Walt que ele não pode destruir aquele trailer. Então ele pega o carro dele e vai até lá. E como o Hank tava lá na casa do Jesse só vigiando ele, no momento que o Jesse foi até o ferro velho, o Hank seguiu ele e o Hank acaba chegando no lugar exato que o trailer tá. Cara, mais uma vez o Hank mostrando sua genialidade, ele chegou exatamente no lugar que todas as provas concretas estariam, no lugar que o laboratório de cristal tava. E pior ainda, cara, o Walt e o Jesse acabam ficando presos dentro do trailer porque o Hank tá ali do lado de fora, eles não tem como escapar, eles não tem como fugir sem que o Hank veja eles. E essa situação parecia totalmente sem escapatória, porque o Hank tava ali do lado de fora tentando abrir o trailer. Ele só não invadiu tudo porque ele não tinha um mandato e o dono do ferro velho falou que sem mandado ele não entraria ali e caso ele entrasse seria um crime. Então o Hank falou: cara, eu vou arrumar um mandato, mas ele não saiu não. Ele ficou ali de fora olhando o trailer, ligando pra galera da polícia, só aguardando eles trazerem um mandado. Então não tinha o que fazer nessa situação, só que aí o Walt, que também esperto, também inteligente, tem a ideia de ligar pro Sol ligar pro telefone do Hank, dizendo que a Marie, esposa do Hank, sofreu um acidente, e aí o Hank largaria tudo ali, abandonaria tudo, e nesse momento o Walt e o Jesse teriam a oportunidade perfeita pra destruir o trailer, pra destruir aquilo tudo, e esse plano funciona perfeitamente. Eles ligam pro Hank
o Hank cai fora, eles conseguem destruir o trailer. Foi toda essa investigação, todos os pequenos pontos e pequenos detalhes que o Hank fez pra descobrir que aquele trailer tava com o Jesse foi genial. E quando ele percebe também que aquilo tudo foi uma mentira, aquela parada de que a Marie tinha sofrido um acidente era mentira, ele fica muito puto e ele enche o Jesse de porrada, ele desfigura o Jesse, porque, cara, aquela parada é muito absurda. O Jesse jogou num ponto muito baixo em inventar essa mentira de que a esposa dele tinha sofrido um acidente. Por mais que essa ideia não tenha sido do Jesse, tenha sido do Walt, o Hank não sabia que o Walt estava lá dentro do trailer. Ele só sabia que o Jesse estava lá e ele fica, pô, cara, como é que você sabe da minha esposa? Como é que você sabe o nome dela? Como é que você sabe isso tudo? Na verdade, o Jesse não sabia nada, quem sabia de tudo era o Walt. E outro momento que a gente percebe que o Hank é genial é quando ele mata os irmãos Salamanca. Depois que o Hank ataca e enche o Jesse de porrada, ele acaba sendo afastado da polícia por um período e acaba ficando sem arma. E nesse mesmo dia que o Hank foi afastado e tiraram a arma dele, ele tava lá tranquilo dentro do seu carro quando ele recebeu uma ligação. E nessa ligação dizia que 2 homens estavam indo atacar ele e que ele só tinha 1 minuto pra poder escapar. E pra quem não lembra, essa ligação era do Gus e era o Gus avisando do Hank que os irmãos Salamanca estavam indo atacar ele pra vingar a morte do Tuco. Só que ele não dá tanto detalhe assim não, ele só fala, ó, você tem 1 minuto pra fugir daí porque tem 2 caras indo te atacar. E quando o Hank recebe essa ligação, em primeiro momento ele fica assim meio sem acreditar, mas a primeira coisa que ele faz é botar a mão na cintura e tentar pegar a arma, mas ferrou, porque nesse momento o Hank tava sem arma. Nesse momento o Hank olha assim pelo retrovisor e ele vê um cara dando tiro, ele também olha pro lado e tem outro cara vindo armado e já dando tiro nele. E como o irmão Salamanca tava lá atrás dando tiro no Hank, o Hank dá ré e ali mesmo ele já destrói o cara, ele não chega a matar, mas ele meio que quebra as pernas do cara e praticamente ele venceu aquele cara. Mas ainda tem um, porque eram 2 gêmeos atacando e um ele destruiu, mas o outro tá vivo. E naquele momento que o Hank deu ré, ele acabou escapulindo, ele acabou escapando, só que como ele já tinha tomado alguns tiros, ele deixou a marca de sangue no chão e aquele gêmeo que tava viril, saudável e doido pra matar ele, foi perseguindo a listra de sangue e acabou encontrando o Hank. E o Hank até consegue dar uns tiros nesse irmão Salamanca que tá perseguindo ele, porque o Hank conseguiu pegar a arma do cara que ele atropelou, mas os tiros que o Hank deu não afetam em nada, porque o cara tava de colete, então ferrou. Então depois do gêmeo Salamanca tomar os tiros de colete e não acontecer nada, ele vai lá e dá vários e vários tiros no Hank, e o Hank acaba caindo no chão ali com uns 20 buracos de bala. E aí só falta o cara ir lá e finalizar o Hank. Só que o cara fala assim, não, cara, isso aqui tá muito fácil. E como esses irmãos Salamanca são parentes do Tuco, então os caras são loucos e malvado, o cara deixa o Hank ali no chão, não tem escapatória pro Hank, mas ele deixa o Hank ali no chão e vai até o carro buscar o machado pra matar o Hank na machadada. E nesse momento, o Hank tava lá caído no chão e a arma dele tava sem munição, mas o Hank consegue pegar uma munição no chão, coloca na arma e quando o cara chega ali pra dar uma machadada nele, ele vai lá e dá um tiro e acaba matando aquele irmão Salamanca. Então nesse momento aqui a gente percebe que o Hank realmente tem habilidade, porque mesmo desarmado, ele conseguiu vencer 2 caras armados com colete na maldade. Ele atropelou um e deu um tiro no outro. Cara, o Hank é genial, cara. O Hank tem um potencial absurdo e na minha opinião, o Hank venceria na porrada até do Batman, cara. O Hank é picudo mesmo, o Hank é tigrudo. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. E outro momento de genialidade do Hank é quando ele faz uma ligação de Gale e Gus. Depois que o Jesse mata o Gale lá no final da 3ª temporada, a polícia começa a investigar para tentar entender por que mataram o Gale e principalmente quem matou o Gale. E a polícia investiga todo o apartamento do Gale, a polícia investiga tudo. E a única parada assim meio comprometedora é um caderno que o Gale tinha com várias informações sobre drogas, fórmulas químicas, várias paradas. Só que a investigação até do caderno não acaba dando em nada. Só que mesmo depois que a polícia já tinha desistido de todo esse caso do Gale, o Hank decide dar uma olhada ali nas paradas, dar uma olhada em tudo que eles encontraram no apartamento do Gale e o Hank descobre uma parada transformadora. Ele descobre um guardanapo do Los Pollos Hermanos e nesse guardanapo tem um número de série. Em primeiro lugar, não fazia sentido ter um guardanapo do Los Pollos Hermanos na casa do Gale, porque o Gale é vegetariano e o Los Pollos Hermanos vende carne, então não faz sentido Gale e Los Pollos Hermanos, não faz sentido essa relação. Tudo que ele compra e come é orgânico, comércio justo, vegano.
Desde quando vegetarianos comem galinha? E também tinha um número de série escrito naquele guardanapo. E o Hank vai lá e investiga o que é aquele número de série e acaba descobrindo que aquilo é de um filtro de ar produzido pela Madrigal. E o Hank também descobre que esse filtro de ar super potente e complexo é um item, é uma parada que poderia estar sendo usada num laboratório de metanfetamina. E o Hank também já sabia que o Gale tinha envolvimento com a produção de cristal e sabia também que ele não era o chefe, que ele não era o mandante. Ele só era um funcionário de todo um sistema gigantesco de produção de cristal, mostrando assim mais uma vez que ele era um detetive genial. E ele também investigou e acabou descobrindo que quem tinha produzido aquele filtro de ar era a Madrigal, e a Madrigal era uma empresa que também tinha participação no Los Pollos Hermanos, que era a empresa do Gus. E o Hank também descobriu que na casa do Gale tinha uma digital do Gus. E nesse momento ele começa a desconfiar do Gus, e ele é o único que desconfia, porque todos os policiais acham aquilo baboseira, porque o Gus era um bom moço, o Gus era um empresário caridoso, ninguém desconfiava do Gus, só o Hank. Só ele achava que o Gus era um cara perigoso, só ele achava que tinha paradas estranhas ali com o Gale, que era vegetariano, com aquele número de série da Madrigal, no guardanapo do Los Pollos Hermanos, tudo aquilo, por mais que parecesse não fazer sentido, na cabeça do Hank estava tudo conectado e o Gus era suspeito. Mostrando assim novamente que ele sempre esteve à frente de todos os policiais, que ele sempre teve uma capacidade investigativa maior do que de todo mundo. E outro momento de genialidade do Hank é no interrogatório com o Gus. Então, depois de todas essas pistas, depois de encontrarem também uma digital do Gus na casa do Gale, a polícia de Albuquerque chama o Gus para um interrogatório. E nesse interrogatório eles perguntam várias paradas e o Gus consegue desconversar todas, consegue dar uma desculpa para todas as paradas. E ele convence todos os policiais, menos o Hank, porque o Hank, ele sente alguma coisa de ruim, ele sabe que o Gus tem envolvimento com a produção de cristal. O Hank começa a perguntar umas paradas assim muito pessoais sobre o Gus, tipo, você morou no Chile, mas pô, não tem registro de você morando lá, qual que é seu nome verdadeiro? Ele começa a perguntar várias e várias paradas, só que como não tem prova concreta, a polícia não pode continuar investigando o Gus e todo mundo acha que essa baboseira de que o Gus tem envolvimento com o crime é coisa da cabeça do Hank, coisa que todo mundo que assiste sabe que o Hank estava totalmente certo e à frente de todo mundo. Então, como ele não pode investigar o Gus oficialmente pela polícia, ele decide chamar o Walt pro Walt acompanhar ele e eles investigarem ali o Gus meio por fora, meio ali por baixo dos panos, sem a polícia saber. E nisso ele também pede pro Walt colocar um rastreador no carro do Gus, porque ele quer ver pra onde o Gus vai, pra quais lugares o Gus vai, se o Gus vai pra algum lugar suspeito, ele coloca o rastreador ali pra ver se ele descobre alguma parada comprometedora ou alguma prova concreta pra polícia poder investigar. E sim, o Walt coloca o rastreador no carro do Gus, só que o Walt também avisa o Gus que o carro dele tá com rastreador, porque o Walt tá com medo, porque se dá merda pro Gus, dá merda pra ele também. Então, quando o Hank vai checar os dados do rastreador, ele percebe o seguinte, o Gus só tá indo da casa dele pra uma loja. O Gus só tá indo da casa dele pra uma loja, pra um restaurante do Los Pollos Hermanos, e isso também não faz sentido. Porque o Gus tem outras 13 lojas e não faz sentido, ele só tá indo pra uma. Então o Hank deduz que o Gus sabe daquele rastreador e aquela rota dele é falsa, aquela rota dele é fingida só pra ele enganar a polícia. Ou seja, o Hank desconfia ainda mais do Gus. E pô, o Hank era realmente um detetive genial e é muito absurdo ele nunca ter descobrido que o Walter White é o Heisenberg. Óbvio, tem a explicação de que o Hank nunca imaginou que o Walt poderia fazer alguma maldade, ele nunca imaginava que o Walt teria capacidade de cometer um crime, então ele julgava o Walt tão como inferior, como um bostão, como um bananão, que ele nunca fazia ideia de que o Walt poderia cometer um crime, ele nunca passou remotamente pela cabeça dele de que o Walt e o Heisenberg eram a mesma pessoa. Ele é um bananão. E outro momento de genialidade do Hank é quando ele descobre a lavanderia. E como ele tá muito desconfiado do Gus, ele precisa de provas concretas de que o Gus tá envolvido com o crime, então ele começa a investigar absolutamente tudo do Gus. Ele investiga até umas granjas lá onde eles criam frangos pro Los Pollos Hermanos, mas não acaba descobrindo nada. E também vale mencionar que nesse momento quem tava acompanhando o Hank era o Walt. O Walt era o motorista particular dele, porque nesse momento o Hank não tava podendo dirigir. Então o Walt dirigia pra ele e o Walt sempre cagado, porque se der merda pro Gus,
Gus dá merda pra ele. Então nosso Sherlock Holmes acaba descobrindo que essa Madrigal também tem uma lavanderia. Então o Hank começa a desconfiar e acha que nessa lavanderia tem um laboratório de drogas secreto escondido e pô, ele tava totalmente certo. E a desconfiança do Hank com relação à Madrigal é porque essa Madrigal produz vários aparelhos industriais, então ela é a empresa perfeita que poderia produzir coisas, produzir aparelhos para construir um laboratório de drogas secretos. E pô, o Hank tava perfeitamente certo nessa. E toda a ligação entre Los Pollos Hermanos, Madrigal, cara, era uma parada genial, era um esquema gigantesco onde a Madrigal produzia as paradas industriais e o Los Pollos Hermanos distribuía a droga pela cidade. Cara, era uma parada absurda e o Hank tava muito perto de descobrir isso tudo. Mas vamos voltar para a parte do Hank querendo investigar a lavanderia porque ele não tem provas concretas. Então ele tá lá mais um dia com o Walt, ele fala: Walt, vai até aquela lavanderia. E pô, se ele fosse até lá, ele iria descobrir. E nesse momento o Walt tem a ideia de bater o carro. E como que o Hank chegou à decisão de vou investigar essa lavanderia? Porque ele percebeu que quando ele botou o rastreador no carro do Gus, o Gus só tava indo da casa dele para um restaurante. Então toda essa produção de metanfetamina que ele desconfiava que existia era uma parada que funcionava sem o Gus. O Gus não precisava se envolver lá para as paradas funcionarem. Então ele precisa investigar coisas que têm possíveis relações com Los Pollos Hermanos, com o Gus. E como eu já disse, ele sabia da relação da Madrigal com Los Pollos Hermanos. Então, cara, é muito genial. São pequenos detalhes ali que o Hank ligou para descobrir todas essas paradas. E depois que o Walt mata o Gus, a polícia investiga tudo, descobre toda a operação e todos os policiais percebem que o Hank sempre esteve certo, que o Hank sempre esteve um passo à frente do que todo mundo e o Hank até é promovido para ser uma parada lá superior na polícia. E, cara, Hank sendo reconhecido pela sua genialidade, pela sua inteligência investigativa na polícia. E outro momento genial do Hank é quando ele descobre que o Walter White é o Heisenberg. Durante um churrasco que estava tendo lá na casa do Walt, o Hank decide ir no banheiro, dar uma cagada e durante a cagada ele pega ali um livro que tá no banheiro para ler. E esse livro não era um livro qualquer, era um livro que o Walt tinha ganhado do Gale e pior, o Gale tinha escrito uma dedicatória pro Walt. E o Hank pega aquele livro e ele olha aquela dedicatória ali de GB, que é Gale Badger, que é aquele cara. E aí o Hank olha aquela dedicatória no livro, dedicatória de GB, e o Gus faz toda uma analogia de GB, Gale Badger, porque anteriormente, quando Gale foi morto, encontraram um caderno na casa do Gale, e esse caderno tinha uma dedicatória de WW. Esse WW era o Walter White. E, cara, nesse momento, o Hank ligou tudo, pensou em tudo e percebeu que Walter White é o Heisenberg, só por causa desse caderno e daquele caderno que encontraram na casa do Gale, que, pô, vou repetir de novo. O caderno do Gale tinha o WW, que era do Walter White, e o caderno do Walter White tinha o GB do Gale Badger. Eu tive que repetir de novo porque eu não sabia se eu tinha deixado claro. Eu gosto que a galera entenda bem. Então, depois que ele fez todas aquelas ligações de Walter White, Heisenberg, Gale, ele nem conseguiu cagar em paz. Ele pegou aquele caderno, chegou pra todo mundo, falou que ele estava passando mal e meteu o pé da casa do Walt. Só que nesse momento ele não tinha prova concreta nem nada pra poder provar toda a ligação de Walter White, Heisenberg, Gale, metanfetamina azul. Ele não tinha nada. Ele só sabia que o Walt era o Heisenberg, só que ele não conseguia provar. E aquilo tudo ainda seria meio estranho e meio suspeito, porque caso o Hank chegasse pra polícia e dissesse, ó, descobri que o Walt é o Heisenberg, aquilo ia ser esquisito, porque, pô, o Walt é cunhado dele, e o Hank passou 2 anos investigando e nunca descobriu que o Heisenberg era o cunhado dele. Aquilo levantaria suspeitas, aquilo poderia gerar problemas pro Hank. Então ele precisava reunir provas suficientes para todo mundo acreditar nele de que o Walt e Heisenberg são a mesma pessoa e que ninguém desconfiasse do Hank em momento algum. E nesse momento o Jesse estava odiando o Sr. White porque ele tinha envenenado o Brock e o Jesse acabou descobrindo. Então, cara, ele tava com ódio mortal do Walt e precisava prender ele. Então o Hank se uniu ao Jesse, que seria ali a testemunha, porque ele participou de tudo. Então o Jesse seria a testemunha e o Hank seria o policial oficial
inicial que daria credibilidade àquilo tudo, para eles conseguirem prender o Walt. Então agora estava tudo resolvido. Eles só precisavam encontrar a grana do Walt, porque aquilo seria outra prova concreta de que o Walt era um criminoso, e eles também precisavam encontrar o Walt para poder prender, porque nesse momento o Walt já era um cara criminoso, já estava cheio de gente criminosa, poderosa, tomando conta dele, resolvendo os problemas para ele. Então, por mais que o Hank soubesse de tudo, ele teria um problema para conseguir prender o Mr. White. Nesse momento, o Jesse sabia que o Walt tinha enterrado dinheiro, então o Jesse liga pro Sr. White e fala assim: cara, eu tô aqui com a sua grana, tô queimando dinheiro, se você quiser que eu pare de queimar essa grana, vem até aqui que aí eu paro pra gente conversar. E pô, nesse momento ele fica maluco porque o Jesse tá queimando o dinheiro dele que ele juntou com tanto suor. Então ele pega tudo, larga tudo pra trás e vai até o exato lugar que a grana dele tava escondida. E essa foi uma burrice absurda do Walt, porque o Jesse não sabia aonde estava a grana. Isso tudo fazia parte de um plano do Hank para que o Walt fosse exatamente até o lugar onde a grana estava, e eles poderiam rastrear e descobrir a grana e conseguir prender o Walt com provas concretas, e o Walt caiu perfeitamente nessa isca. Só que aqui, o Hank foi genial com todo esse plano, com toda essa ideia, se juntar com o Jesse, falar que o Jesse estava com a grana pro Walt ir até lá, só que pô, o Hank foi burro de não ter chamado reforço, de não ter chamado polícia, e o Walt foi mais esperto porque ele ligou pra galera do Tio Jack, a galera do Tio Jack chegou lá e infelizmente mataram o Hank, mas pô, o Hank foi genial. O Hank teve umas ideias absurdas, resolveu uns problemas absurdos em Breaking Bad, sempre esteve à frente de todo mundo, sempre soube mais do que muita gente. E pô, fazendo toda essa análise, recapitulando isso aqui tudo, cara, o Hank era um detetive genial, ele realmente dominava aquela parada, ele sempre esteve na frente de todo mundo. O único ponto dele, a única burrice dele foi não ter chamado reforço na hora de prender o Walt, porque pô, o Walt era um cara perigoso, ele tinha que ter levado mais gente, porque aí ele teria tido alguma chance. Ele foi burro, ele deu mole nessa parada, mas no decorrer da série ele foi um Sherlock Holmes, ele foi esperto, ele era inteligente na parte de resolver problemas, de investigar, e até na parte de conflito o Hank era muito bom. E agora, se você assistiu até aqui, eu vou te pedir para você se inscrever aqui no canal, para você acompanhar todo o conteúdo de Breaking Bad que eu trago aqui. E pô, se você assistiu até aqui também, deixa o like, inscreve, valeu pessoal, um grande abraço e falou!